Glória a Deus. Queria pedir vocês que estão mais atrás, aí mais para frente um pouquinho. A palavra que nós vamos ministrar hoje é uma palavra de alto impacto. E eu quero pedir a Deus que seja uma palavra que seja visitada quando ela for lançada lá no YouTube por muitas pessoas. Amém. Glória a Deus. Que você possa compartilhar essa palavra Em nome de Jesus. com muitas pessoas. Domingo passado, quando nós terminamos o culto, fui para casa e de repente eu fui tomar um banho e o Senhor me deu essa palavra lá debaixo do chuveiro. Oh, glória! Aleluia. E me deu até o tema: Templo do Espírito Santo ou casa de demônios? Palavra do Senhor aberta, e nós vamos passear bastante pela palavra hoje. Em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Aleluia. Quem for encontrando vai dizendo amém. Amém. Põe a mão sobre a sua cabeça. Repita comigo: Senhor Deus, Senhor Deus, esta noite a minha mente é totalmente do Senhor, que eu possa absorver, ouvir a tua palavra nesta noite. Que tudo aquilo que me separa da excelência do Senhor já caia por terra, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Senhor, coloca os teus anjos acampados na porta, na nave da igreja, no púlpito, na salinha das crianças. Toda interrupção, em nome de Jesus, já cai por terra. Toda perturbação já cai por terra, em nome de Jesus. E nessa noite, meu Pai, nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor falará à tua igreja, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Bom, essa é a primeira parte daquilo que nós vamos falar. Podeis assentar. Amém. Queridos irmãos, amados, simpatizantes da nossa fé, membros do corpo de Cristo, como diz a palavra. Semana passada o Senhor me deu esse tema: Templo do Espírito Santo ou casa de demônios? É um tema forte? É. Pesado? É. Mas para o bom entendedor e aquele que se aplica na palavra de Deus, ele vai entender aquilo que o Senhor falará com você nessa noite. Amém. Pastor, apóstola Lucimara tem dito para mim, e tem dito nas ministrações dela, que existem pessoas que estão dentro da casa do Senhor, porém estão desviadas do Evangelho. E às vezes nós nos perguntamos: mas como assim? Como estar dentro da igreja e desviado do Evangelho? Existe sim.
Porque uma coisa é você ter o Espírito Santo habitando em você, outra coisa é você ouvir uma palavra aqui, derramar em lágrimas, chorar, sentir remorso, mas amanhã continuar na mesma coisa. Então o Espírito Santo não habita em você. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Aleluia. Nessa noite eu optei por ler o texto todo, mas o que eu quero que vocês entendam é que a palavra do Senhor fala, lá no versículo 15: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Aleluia. Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz. Quando eu me junto com outra pessoa que não tem o mesmo Espírito, que o Espírito que habita nela não é o Espírito Santo, eu estou profanando o templo. Por isso que nós temos enfatizado aqui o que diz o Salmo primeiro, das companhias com quem eu devo andar, de com quem eu devo falar. Nessa noite eu quero que você entenda uma coisa: a palavra do Senhor diz: fugir da prostituição. A prostituição não é simplesmente a constituição carnal das coisas, mas a prostituição é eu me misturar e deixar com que aquilo que pensam, deixar com aquilo que observam, deixar com que aquilo que olham passa a ser aquilo que eu também vou olhar. Vamos dar um exemplo aqui. Está você na rua, você está ali em espírito, andando na rua, de repente chega uma pessoa perto de você, começa a falar coisas que não tem nada a ver com Cristo, nada a ver com a palavra, nada a ver com o Evangelho. Não é um negócio que você está envolvido, não é algo que você está comprando, não. E você passa a absorver aquilo que a pessoa está falando, uma fofoca, uma intriga. Você perdeu o Espírito, você saiu da dimensão do Espírito. E ao invés de você levar a pessoa até o Espírito, a pessoa te puxou para o Espírito que habita nela. Quando nós falamos que nós somos, que a palavra diz no versículo 18: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Todo pecado que você comete, ele não mais se achegará no corpo de Cristo. E nós vamos entender isso quando nós lemos lá em Hebreus. Quando você comete o pecado, você o comete fora do corpo de Cristo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós, ele não é nosso, ele veio do Senhor. Quando Jesus, lá se eu não me engano, no início do livro de Atos, ou no final, no último livro de João, fala que quando Jesus ele estava para ser assunto aos céus, para subir aos céus, ele falou: olha, eu estou indo, mas o Senhor vai enviar, o Consolador vai vir. Vão para Jerusalém e aguardem lá, que o Consolador virá. Glória a Deus. O Espírito Santo, além de Consolador, ele é aquele que testifica o homem do pecado, que convence o homem do pecado. A partir do momento que o Espírito Santo, ele já não tem mais, não consegue mais entrar na tua mente, porque você trancou a tua mente, você fechou a tua mente, o tribunal da tua mente fechou, meu irmão. Você está na apostasia. E aí, amados irmãos, você não é templo do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Vanessa, Efésios 4. Mas a palavra nos diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Deus, mas ele é a terceira pessoa da Trindade. Amém. E a palavra diz: rogo-vos, pois, eu preso. Não, é 4, 30 até o 32.
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Paz. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Amém. Aquele que o Espírito Santo habita nele, ele não vai cometer esse tipo de coisa, porque senão ele vai entristecer o Espírito Santo. Nós já falamos aqui do Espírito que anda conosco, que está conosco, mas tem a diferença no habitar em nós. Quando ele convence você do pecado, não significa que ele está habitando em você. A característica de que ele habita em você são frutos, fruto do Espírito. Amém. Glória a Deus. Se o fruto do Espírito não se manifesta na tua vida, meu irmão, o Espírito Santo não habita em você. Pastor, mas o senhor é doido? Como é que o senhor fala um negócio desse? Ué. Abre lá para nós, Vanessa, em Mateus 12, 43. Quando você não tem o fruto do Espírito, isso quer dizer que você não recebeu o Espírito Santo. Ele não habita em você. Ele pode ter chegado até você, soprado no teu ouvido, convencido você, você está errando nisso, naquilo outro. Mas habitar é quando o fruto do Espírito ele manifestar. E quem vai ver isso? Ética social. Quem está com você? E aí, se o Espírito Santo não habita em mim, então olha aqui, para quem duvida aí, E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Passa. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada. Passa. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos deste homem, mulher, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então eu quero dizer para você nessa noite, o simples fato de você estar dentro da igreja não significa que você recebeu o Espírito Santo. Às vezes quem está aí contigo é esse aí, Talvez você não é o templo do Espírito Santo, talvez você é casa de demônios. Porque quando você é desobediente, o Espírito não está em você. Quando você é arrogante, prepotente, quando você é egoísta, quando você é orgulhoso, avarento, tem outra palavra que eu ia falar aqui, parece com orgulho, soberba, o Espírito Santo não habita em você. Mas aí você pode dizer: pastor, mas eu prego o Evangelho, eu oro e as pessoas são curadas, eu falo em línguas estranhas, sim, mas a palavra diz que lá no dia do juízo, o que Jesus vai falar para essas pessoas? No teu nome, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, Jesus, no teu nome. Eu pus a mão na cabeça do fulano e ele foi curado. Eu quero dizer uma coisa, duas coisas. Primeiro, o diabo também faz milagres. E segundo, pelo nome de Jesus. Não é porque você é Deus, não. Porque se você orar pelo nome de Jesus, você pode sim ser usado para a cura. Você pode sim ser usado para a palavra. Uma coisa é ter o dom, outra coisa é ter o Espírito. Amém. Glória a Deus. Você pode receber o dom. Você pode receber o dom da oratória, chegar aqui, pregar, falar e tal. Você pode. O dom de louvar, você pode chegar a orar, a pessoa ser curada. Você pode ter o dom de cura. Porém, lá no dia do juízo, Jesus falará para você: eu não te conheço. Eu quero dizer para você nessa noite, muitas pessoas na casa do Senhor acham que é só estar aqui, acham que é só chegar, sentar aqui,
mexer no som, cantar, louvar, pregar. Não, não é só isso não. Porque, olha só o que Jesus fala, presta muita atenção. A pessoa vai dizer: no teu nome eu expulsei demônios. Ela não falou que era no nome do diabo. No teu nome eu expulsei demônios. No teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Então eu pergunto: como que é a sua intimidade com o Senhor? Porque intimidade, eu pego na mão do Senhor, eu ando com Ele. Intimidade, eu falo com Ele. Intimidade, eu sento, eu entendo o que Ele está falando, porque não tem dúvida. Intimidade, eu obedeço aquilo que o Senhor está falando dentro da palavra. Agora, se eu não sou nada disso, meu irmão, e aí? Pastor, mas então eu estou endemoniado, meus irmãos. Aí é que faz falta os estudos bíblicos, porque nós ensinamos aqui nos estudos de batalha espiritual que existem pessoas endemoniadas dentro da igreja que o demônio não manifesta. Nós ensinamos isso aqui. E aí você não entende porque que sua vida não vai para frente. Você não entende a amarração. Eu quero contar algo que aconteceu comigo essa semana. E só vai entender quem estiver ligado na mensagem. Essa semana nós temos subido ao monte todos os dias. E eu estava com uma situação no banco que não se resolvia de jeito nenhum. E eu tentando resolver, e não ia de jeito nenhum. Já tinha tentado umas 3 vezes e não ia. Aí, uma moça lá de Belo Horizonte mandou mensagem no celular da Lucimara, falando com ela como se fosse eu. Mandou mensagem para ela: ó, eu faço isso aqui no banco, tal. A Lucimara me chamou, eu falei: olha, me chama no meu WhatsApp que a gente conversa, eu te mando as documentações que eu tenho aqui. E aí, o que aconteceu? Presta atenção para você entender a diferença de quando o Espírito Santo habita na gente e quando não habita. Eu já havia tentado várias vezes resolver esse problema, não conseguia resolver. Estava um imbróglio lá que não resolvi de jeito nenhum. A moça pegou e falou para mim assim: olha, eu tenho uma proposta para o senhor assim, se assado, eu consigo resolver assim, se assado para o senhor e tal, e vai dar tudo certo. Isso foi numa quinta-feira. Quando foi na segunda-feira, não, isso foi numa sexta-feira. Aí na segunda ela me ligou de novo, conversamos, ela pediu alguns documentos, mandei e tal, beleza. Quando foi na sexta-feira, aí ela falou para mim: olha, vamos tentar fazer pela conta, porque aí o senhor não precisa de mandar documento nenhum, porque já tem a assinatura do senhor. Só que a minha conta foi desativada. A conta que eu tinha lá no banco tinha sido desativada. E eu falei: poxa, mas eu não desativei essa conta aí. Então a conta não ia de jeito nenhum. Aí eu fui, imprimi os documentos, assinei, fui no cartório, reconheci, mandei para ela na quarta-feira. Ia chegar lá na sexta. Aí na sexta ela ia dar entrada na documentação, tudo direitinho. Só que na sexta-feira, quando era por volta de 11 horas da tarde, na sexta-feira, o documento ia chegar na sexta, lá. Na quinta-feira, o problema já tinha sido resolvido. Antes do documento chegar lá. Mas aí você pensa que parou aí? Não. Agora que começa o testemunho. Oh, Deus. Ela resolveu tudo aquele problema para mim. E aí a minha filha me ligou, me mandou mensagem: pai, está acontecendo isso. Toma cuidado aí com isso. Falou uma opção de coisas para mim. Aí eu falei, chamei a Lucimara, falei: Lucimara, ó, tá vindo uma batalha das grandes aí. E é nós dois, filho, que vai enfrentar isso aí. Aí o que acontece? A moça lá do banco, que eu não conheço pessoalmente, eu estava deitado lá na minha cama, de repente a Lucimara me deu um susto lá, me chamou lá, eu acordei, naquela hora o Espírito Santo falou comigo: peça perdão. Só quem está ligado na mensagem vai entender o que aconteceu aqui. O Senhor me fez lembrar de coisas lá de quando eu era criança. Moedinha de 10 centavos que eu tinha que dar de troco para minha mãe, não dei. Vezes que eu fui comprar as coisas lá para o meu pai, lá, ração para as galinhas,
e tal, e ele me dava tipo 10 reais, que não era reais na época, era cruzeiro, me dava 10 cruzeiros, sobrava 5 cruzeiros, eu nem falava para ele, ficava com o tesouro para mim. O Senhor me fez pedir perdão por às vezes a minha mulher querer ir num salão arrumar, eu tenho dinheiro e eu não dar para ela. Só que o Senhor mandou eu pedir perdão para a moça do banco. Agora você vai entender. E eu fiquei meio assim, falei, ué, mas como assim? E o Espírito Santo falou para mim, pergunta para ela quem ela é. Aí eu perguntei para ela, chamei o Bruno, o nome dela é Bruno. Falou, Bruno, você é cristã? Eu sou cristã da Igreja Batista aqui e tal. Olha, talvez você não vai entender muito não, mas eu quero pedir perdão por isso, eu sou apóstolo aqui da igreja e tal, assim. E o Espírito Santo está tocando no meu coração para pedir perdão a você por isso. E fui nominando um monte de coisa. E fui nominando. E aí, beleza. E aí eu agradeci ela e falei, olha, a partir de hoje você tem um intercessor pela tua vida aí e tal. Orei por ela no outro dia que fomos no monte. Quando foi ontem, lá no monte eu estava orando e o Senhor, o Espírito Santo falava no meu coração, apartamento, homem sanguinário, repreende isso, quando eu orava por ela. Aí hoje eu mandei mensagem para ela, né, para falar que as coisas tinham dado tudo certo e tal, e falei para ela, olha, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo falou para eu falar para você, acerca de um apartamento, orar por você aí, para a questão do homem sanguinário agir e tal. Eu falei, não, então eu vou te contar por que você estava orando por mim. Meu marido trabalha na Rotan, aqui em Belo Horizonte. E ontem eu estava na porta de casa, na porta do condomínio que eu moro, tinha um carro na minha frente. E eu esperando ele sair para me sair também. O cara deu uma ré, bateu no meu carro e evadiu. Meu marido ficou louco, queria matar o cara de todo jeito, queria pegar o cara de todo jeito lá. Queria pegar o cara. E eu estava orando. Eu havia orado nesse sentido lá. Aleluia. E fora outras coisas que o Senhor falou. E aí, quando eu estava orando por ela, a gente conversando, de repente eu senti de orar por ela. E ela havia falado para mim assim, eu estou estudando para o concurso de agente da polícia, para ser agente da polícia civil, só que eu estou sentindo uma fraqueza e tal, sem eu saber de nada. Eu falei para ela assim, olha, talvez seja porque não é ser escrivã da polícia civil, agente da polícia civil, Deus quer como delegado. E ela falou para mim, o Senhor já me mostrou eu sentado na mesa como delegado. E naquele momento eu orando por ela, eu vi o diário oficial do estado e o nome dela lá, nomeada como delegada em visão. Então, isso é ter o Espírito Santo habitando em você. O mesmo Espírito que habita aqui, habita lá. Amém, glória a Deus. Pastor, mas e o casa de demônios? Como é que o senhor vai explicar isso aí? Eu vou explicar, meu irmão, com uma simples palavra que eu sempre tenho falado aqui. Filho é aquele que faz a vontade do Pai. Se você não faz a vontade do Pai, se você fica arrumando desculpa, se você fica arrumando subterfúgio para não fazer a vontade do Pai, você é desobediente. O texto que nós lemos aqui hoje sobre a vara no filho. Você não pode reclamar se Deus punir você, castigar você, porque a Bíblia fala que o Senhor ele castiga, né? Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Glória a Deus. Agora eu te pergunto, se você for obediente, você precisa ser disciplinado? Não. Então tem muitas pessoas que querem passar, volta lá, no último texto aí. Querem passar por isso aqui, ó. Querem ter 7 espíritos malignos, pior do que o primeiro, do que ele veio do mundão lá, e apanhar deles, e perder uma porção de coisas, e sofrer que nem sovaco de cobra, para entender que se você não obedecer, não adianta você vir à igreja, não.
Porque você, meu irmão, não tem o Espírito Santo na sua vida. Se o fruto do Espírito não frutifica em você e não contagia as outras pessoas, então tem outro Espírito aí, meu irmão. O Espírito Santo não vai dividir espaço com outro Espírito, não. Abre lá para mim Hebreus 6,4. E aí você fica pensando, mas por quê? Por que acontece isso comigo? E não sei o quê. E eu estou esfriando. Eu tenho escutado isso aí de algumas pessoas. Eu estou esfriando. E não sei o quê. E mas olha aqui. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Ou seja, se você recebeu, não deu valor, fechou a mente e apostatou da fé, passa. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro, passa. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Sabe por quê? Porque uma vez que o Espírito Santo ele mostrou a você o caminho, ele te iluminou, ele mostrou, ele caminhou com você, mas você fechou o tribunal da tua mente e ele não tem mais aí acesso a você. É impossível. A palavra passa. Ei, volta, passa. Aí, não volta lá. Porque é impossível. Mas aí você vai dizer assim, pastor, apóstolo, mas a palavra do Senhor diz que para o Senhor tudo é possível, que não há impossíveis para Deus. E eu concordo com você. Que não há impossíveis para Deus, desde que o Espírito Santo tenha acesso ao teu espírito, porque ele veio de lá. Se ele não tiver acesso a você, meu irmão, por isso que a palavra de Deus fala, você pode falar o que você quiser de Deus, falar o que você quiser de Cristo, mas não toca no Espírito Santo, porque se você blasfemar contra ele, acabou para você, acabou. E eu quero dizer o seguinte, passa, Vanessa, vai lá, passa outra. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ou seja, aqueles que não estão andando de acordo com o que o Espírito Santo fez, eles querem todos os dias crucificar Jesus em seu pecado novamente. Por isso é impossível que eles sejam renovados novamente. Talvez você tenha alguma dúvida, mas eu fiz uma anotação aqui. Não há nada impossível para Deus, porém negar a fé, a blasfêmia contra o Espírito Santo, impede Deus de exercer perdão, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Logo, se ele perdeu essa condição na sua vida, você se apostatou da fé. Por isso que a palavra de Deus fala que no final dos tempos muitos iriam se apostatar da fé, muitos iriam se esfriar, muitos iriam achar que servir a Deus é de qualquer maneira, e não é. Você, meu irmão, pode dizer, eu oro 200 horas por dia, eu falo, beleza. Você ora ou você fala? Tem uma diferença aí. Você ora ou você fala? Você escuta ou você ouve? Você obedece ou você sacrifica? Tem uma diferença nisso aí, velho. E eu acho que todos nós que estamos aqui assistindo essa ministração já passou do tempo de ficar bebendo leite. Verdade. Já passou desse tempo. Você já tem que comer comida sólida e entender que a sua desobediência vai te levar ao inferno. A sua desobediência vai afastar o Espírito Santo de você. Por quê? Porque ele está ali. Olha, vai assim, vai aqui, e você está só não. Daqui a pouco você começa a não vir na sexta, você começa
começa a não vir na quarta, você começa a não vir no domingo, daqui a pouco você está no mundo. E é isso que eu quero dizer para vocês nessa noite. Quem é você? Templo do Espírito Santo ou casa de demônios? Porque se o Espírito Santo não habita em você, tem alguma coisa errada aí, tem uma brecha aí. E aí talvez você acha que aquela mentirinha pequenininha que você contou para sair mais cedo do serviço, tá rolando. Você acha que aquela moedinha lá de 10 centavos que não era sua que você pegou, tá rolando. Para Deus, 10 centavos e 1 milhão é a mesma coisa. Mentirinha pequenininha e mentirão desse tamanho é a mesma coisa. Palavrão e palavrinha é a mesma coisa. Está na hora de nós, né, começar pela minha vida, né, porque a palavra fala conosco que desce para a igreja. Está na hora de nós não só falarmos em oração, está na hora de nós orarmos. Está na hora de nós darmos a importância que o Espírito Santo tem. Porque as pessoas acham que por ele ser a terceira pessoa da Trindade, ele tem menos importância. Não, é diferente. É diferente. A palavra não fala que Jesus, a Bíblia fala que Jesus é o nosso advogado hoje. Amanhã ele será o juiz. Mas a palavra fala que quem expressa com gemidos inexprimíveis diante de Deus é o Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso que o Senhor, nem o próprio Deus, ele não perdoa quem blasfema contra o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado. Quando nós estamos aqui pregando, qual que é o objetivo? Ganhar almas, ensinar, trazer as boas novas do Evangelho. Esse é o objetivo. Mas se o Espírito Santo não estiver aqui para mostrar para você, para fazer você entender a palavra, foram palavras. Foram palavras. Nós temos várias pessoas que pregam aqui, várias pessoas têm bagagem para pregar 2, 3 horas de palavra aqui, se quiser. Mas se você não tiver a unção que vem do Espírito Santo, de nada vai adiantar. Nessa noite, meus irmãos, a palavra nos diz aqui em Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não posso ser escravo, porque Jesus me libertou lá na cruz. Glória a Deus. Eu não posso chegar, eu vou para a igreja porque eu preciso ir por obrigação. Por obrigação, uma bobeira que você faz é vir aqui. Por obrigação. Não, você tem que vir para cultuar. Cultuar. Nessa noite, meus amados irmãos, a Bíblia não diz que você, a Bíblia não fala que você é templo do Espírito Santo. Templo não é uma simples casa. Templo é um lugar ornado, um lugar bonito. Abre de novo lá em Mateus capítulo 12, versículo 43. O templo é um lugar ornado e bonito. A palavra diz que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Ele anda buscando repouso e não o encontra. Basta, Vanessa. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Quem você acha que fez isso aqui? Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Então entenda uma coisa aqui, ó. Olha a chave do negócio aqui. Ele volta, ele sai em lugar, e ele voltando, ele acha a casa desocupada, varrida e ornada. Então quer dizer que ele esteve ali. Sim. Mas ele está ali. Ele esteve ali. Sim. Eu aceitei Jesus. Fui liberto. Porém, passa na mesa. Eu decidi levar as coisas do meu jeito. Eu resolvi abrir uma brecha na minha vida.
E o Espírito Santo está ali do lado, só olhando assim, não, e aí? Como é que é? Cheguei, limpei tudo. A obrigação de manter de quem? De quem, gente? Nossa, mesmo. A obrigação de manter limpa é sua. Mas aí, abriu-se uma brecha. Aquele mundo que morava em ti, voltou com mais 7, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então eu quero parafrasear o que eu disse ontem, que se você acredita que você é a geração do arrebatamento, como eu acredito que somos, também tenha em mente que esta geração também é a geração do coração de muitos que vai se esfriar. É aquela geração dos mornos, dos que ficam em cima do muro, dos que são desobedientes. É essa geração aí. Não é a geração passada, é essa geração. Então nessa noite você tem que entender e tomar a posição de que lado você está. Tomar a posição. Esse negócio de ficar em cima do muro, dando desculpa. O Maciel falou algo ontem lá no culto e foi tremendo que ele falou, por isso que eu pedi para ele falar aqui ontem. Talvez você ache que não faz diferença você estar lá no culto da praça. Você pode achar que não faz diferença, mas para quem passa lá e vê, faz. Para quem está lá, agarrado lá, junto, faz. Ah, mas eu estou cansado. Ué, mas beleza, você está cansado, mas você... E aí? Você acha que o seu descanso é aqui? Porque até onde eu sei, nosso descanso é aqui. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu trabalhava, quero dar só um exemplo. Eu trabalhava na Divisa Nova. Eu saía de lá 5 horas da tarde, 5h15. Eu chegava aqui 5h40, mas eu vinha chutado. 5h40, 15 para 6, tomava banho rapidinho, eu congregava lá em Poços. Eu chegava lá em Poços primeiro do que muitos irmãos que moravam lá. Várias vezes eu discuti com o nosso pastor lá, né, tipo, por causa disso, né? Falava, pastor, chega aqui 20 minutos, 15 minutos do culto, tem irmão que chega aqui 7h30. Isso é falta de consideração com a gente. Porque eu ando 80 quilômetros para ir e voltar. Porque a igreja era lá perto da Economarte. Será que você está fazendo de tudo? Ou você está fazendo só o arroz e feijão? Ou nem isso? Templo do Espírito Santo ou casa de demônios? Quem é que está regendo a sua vida? Eu preguei já algumas vezes aqui na igreja, quando eu falei sobre dízimo, e eu falei que não era só questão de dinheiro, mas era questão que o diabo também rouba o seu tempo. Rouba o seu tempo. E aí você acha que está tudo normal. Só que não está normal. Porque ele está roubando o seu tempo de comunhão com quem? Deus. Com Deus. E aí você não está percebendo. Gente, presta atenção, o diabo não chega aqui e derruba isso aqui de uma vez não. E começa a comer aqui. E vai comer. Depois ele vem para cá, come mais uma beiradinha aqui, come outra beiradinha ali na frente. Quando a pessoa olha para essa dentro, está vazia. Ele tirou tudo de bom que tinha dentro de você. Você acha que o diabo perde tempo de chegar aqui e dar uma pataca no meio da tua cara? Não. Ele vai levantar um irmãozinho ali para falar uma coisinha do seu, trazer uma mágoazinha ali. Aquela mágoazinha vai gerando outra coisa, vai gerando outra coisa, vai gerando outra coisa, vai gerando outra coisa. Quando vem uma bola de neve, você não consegue perdoar. É assim, irmãos. Lá no livro de Gênesis a palavra diz que a serpente, astuta e sagaz, sagacidade, meus irmãos, esperteza. Quantas pessoas estão caindo na lábia do inimigo e não percebem?
Eu achei interessante que o dia que o Lucas falou, ó, eu fui confrontado lá no meu trabalho. Eu estava lá, eu fui confrontado lá, mas eu lembrei do que eu aprendi aqui. Quantos de nós tem sido confrontado e não tem resposta? Eu quero fazer uma pergunta, você não vai responder para mim, você vai responder para você. Porque o grande interessado nisso tudo é você. Eu, como apóstolo, O apóstolo dentro dos 5 ministérios é aquele que toca em todos os outros. O apóstolo toca no evangelista, que toca no pastor, que toca no mestre, que toca no profeta, e toca em todos. Então eu quero dizer para você, e você responde para você mesmo. Se Jesus voltar hoje, qual é a sua posição? O que você é? E uma segunda pergunta: há fruto do Espírito na tua vida? Ontem foi quarta, né? Não, quarta-feira no estudo, nós fizemos aqui uma dinâmica. E nós falamos uns para os outros o que nós achamos dele. Não foi? Falaram que um é bruto, falou que um é chato, falou que um é isso, que um é aquilo. Teve elogios e teve coisas negativas. O que eu falei? Não leva para o coração. Aquilo que falaram de bom de você, continua. Aquilo que falaram de mal, tem que mudar. Só que eu quero dizer uma coisa, eu não falei na quarta-feira, eu quero dizer agora. Sabe por que tem muita gente que me acha muito chato, muito duro? Sabe por quê? Porque eu levo as coisas de Deus a sério. Eu não brinco com as coisas de Deus. E as pessoas de hoje, a geração de hoje, é uma geração que conheceu um Jesus que só dá. Que acha que o único atributo que Deus tem é que Deus é bom. Mas esquece que Deus é justiça, que Deus é fogo consumidor. Esquece disso. E pregadores da palavra, como eu prego, graças a Deus ainda tem muitos por aí. Mas também tem muitos que são só isso aqui, ó. Só lustrando, só passando a mão. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não sou melhor do que ninguém. Talvez eu seja o pior dos pastores, e talvez eu seja o pior pastor para vocês. Mas uma coisa que no dia do juízo eu tenho certeza que eu vou poder dizer lá, quando o Senhor me perguntar, é que eu preparei ovelhas para entregar sadias. Amém. Glória a Deus. Sadias. Vocês não têm noção tanto que eu oro por vocês. Vocês não têm noção tanto de luta que eu compro por cada um de vocês. Agora você tem que definir o que é que você é. Se você é templo do Espírito Santo ou se você é casa de demônio. É igual eu falei para uma amiga minha. Eu falei: olha, você está pedindo para me orar no negócio. Eu estou orando, tem 3 meses no negócio. Eu falei para ela: no dia que você falar para mim que você não quer mais, eu paro. Eu não vou orar por uma coisa que você fala que quer, depois você fala que você não quer. Não, hein? Está cheio de gente aí precisando de ouvir a palavra. Nós estamos indo para as praças, a igreja saindo de dentro das 4 paredes. E eu te pergunto: aonde você está nessa história toda? Aonde você está nessa história toda? Terça-feira, deu o que fazer para encher os carros para nós ir para casa do Marciano. Foi ou não foi? Sobrou vaga, não sobrou? Tinha vaga lá, deu o que fazer. Mas tivemos um culto lá abençoado. Mas deu o que fazer. No culto lá da praça, lá do IP, eu não sei nem quantas pessoas nós éramos lá, mas foi uma bênção. O irmão chegou lá, falou para nós: ó, não para, continua. Eu ouço isso das pessoas aí na rua. Só que se a pessoa não vê você lá, como que ela vai falar para você: nossa, a tua igreja é uma bênção, vocês saem, vocês pregam na praça, vocês evangelizam e tal? Como que ela vai saber? Talvez você conversa sobre tudo, como é que você fala? Siricuteia, como é que é? Siricuteia para a rua fora o dia inteiro, mas não fala da igreja, não fala de Jesus, não convida uma pessoa para estar aqui, não compartilha uma arte do culto. E eu pergunto: cadê os seus frutos?
Cadê as almas que são obrigação de você levar a palavra e ganhar? Eu pergunto. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Erro de vocês achar que é o pastor que ganha almas. Pastor cuida, quem reproduz é a ovelha. Pastor está aqui para cuidar, para ensinar, para mostrar o caminho, mas quem reproduz é a ovelha. E eu pergunto para vocês: cadê as ovelhas que vocês estão trazendo para a casa do Senhor? Ah, mas eu convido, mas não vem. Claro que você convida a mesma pessoa 188 vezes. Tem mais gente por aí que você pode convidar. Você vai no mercado lá fazer uma compra, irmão, tem culto, você vai lá fazer uma visita. Ô fulano, vai lá fazer uma visita. Você pode fazer isso, mas muita gente não faz, sabe por quê? Vergonha do Senhor. Mas eu falo para você, a mesma vergonha que você tem dele aqui hoje, ele terá de você lá em cima. Já que você tem vergonha de confessar ele aqui, ele também não vai te confessar lá. Então, meus irmãos, que nessa noite essa palavra possa impactar o teu coração. E eu espero que essa palavra vá para muitos lugares mesmo, seja muito compartilhada mesmo, para as pessoas começarem a entender que ou você é templo do Espírito Santo, ou você é casa de demônios, outros espíritos que habitam em você. E só para a gente terminar, eu quero deixar aqui um exemplo muito claro disso. Quando Paulo chega numa determinada cidade, uma mulher fica lá o tempo todo andando atrás deles: esses aí são filhos de Deus, esses são servos do Deus Altíssimo. E anda um dia, 2 dias, Paulo vira para ela: cala tua boca em nome de Jesus. A mulher estava endemoniada, meu irmão. E eles foram mandados embora da cidade, sabe por quê? Porque aquela mulher endemoniada gerava renda para a cidade. Está cheio de espíritos de vir por aí, cheio de gente falando que está ouvindo Deus falar, que está ouvindo isso. Tem nada de Deus isso aí, tem nada de Deus isso aí. O diabo se transfigura em anjo de luz, transfigura em anjo de luz. Você está achando que está ouvindo o Espírito Santo falar no teu ouvido, e não tem nada de Espírito Santo aí. Por quê? Porque as atitudes que você toma o impede de chegar até você. Não impede. Tu viu um cidadão aí, uma pessoa aí, até fala isso, que rota uma santidade violenta. Rota, não fala, não, porque eu sempre falei isso aqui: toma cuidado com a capa de santidade. Não sempre falei isso aqui? Aquilo que está em oculto, uma hora é revelado. Aí chegou na minha mão uma situação totalmente constrangedora. Aí a gente vai entender por que as coisas não vão para frente. E não é fofoca não, viu? Não é fofoca que os outros veem falar, não é nada disso. É coisa material que chegou na minha mão. E aí às vezes a gente fica pensando por que os filhos da gente saem da igreja. Por que às vezes é tão difícil o filho se converter? Porque tem certas coisas, como essa coisa que chegou na minha mão, chega na mão de um filho da gente. E aí ele pega e fala: poxa, mas esse cara arrota uma santidade, fala isso, fala aquilo, mas vive isso aí. Eu já preguei no lugar, eu contei para vocês. Eu preguei num determinado culto aqui em Boteiros, e a moça falou: eu queria demais da conta aceitar Jesus e tal, então vamos aceitar hoje. Olha aí que bênção, que glória. Não dá. Mas por quê? Eu conheço a vida do fulano, eu sei que não é nada disso que ele fala. E aí, gente? E aí? Se você não dá testemunho, meu irmão, se você não dá testemunho, não adianta você ficar pregando palavra não, irmão. O testemunho da gente, ele chega primeiro que a gente. Eu não estou falando aqui que a gente não vai tropeçar, que a gente não vai às vezes dar uma escorregada aqui, vai falar alguma coisa que não deve. Não estou falando isso não, porque nós temos ainda natureza humana, ainda temos, mas nós não podemos deixar que isso sobreponha o que o Espírito Santo tem nos ensinado. E a palavra fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E tem muita gente caindo, desviada dentro da igreja, porque não aprendeu aquilo que eu ensinei aqui já várias vezes.
A chave para você ser um vencedor: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite e que você possa ter entendido essa palavra em nome de Jesus.